Vamos lá resolver mais uma. O total de conectivos da proposição composta. Então, como nós vamos ter que contar aqui os conectivos, a primeira coisa que eu vou fazer é revisar esses conectivos. Nós temos o E, que corresponde à conjunção, representado pelo circunflexo. Tá? Nós temos o OU, que vai ser representado por um Vzinho. Tá? Aqui no caso é a disjunção. Vamos colocar do lado. Conjunção é o E. Representação entre duas proposições P e Q. Aqui nós temos a disjunção. A disjunção é o OU, tá? Representada aqui pelo Vzinho, entre duas proposições P ou Q. Temos o OU, representado pelo V sublinhado, que é a disjunção exclusiva, tá? Exclusiva. E a disjunção exclusiva vai ficar ou P ou Q. Temos o condicional, que é o se então, representado por uma seta para a direita, tá? Conectivo aqui é o condicional. Representação entre duas proposições se P então Q. E temos o bicondicional, que é o se e somente se, representado pela seta dupla. Aqui nós temos o bicondicional. E a representação seria P se somente se Q. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma leitura circulando aqui ou marcando os conectivos para a gente poder contar. Então nós temos aqui um se então, nós temos aqui um bicondicional, se somente se, esses serão bem claros. Temos aqui uma conjunção e aqui uma disjunção. Então, esses são os conectivos. Se a questão pedisse o número de proposições, porque é comum, algumas questões da IBFC ele pede o total de conectivos, outras questões ele pede o total de proposições. Aí nós teríamos 5. Seria aqui, ó, uma proposição, o técnico ambiental fez o relatório, a empresa foi multada, seria a segunda, houve provas contundentes, seria a terceira, o órgão comprovou o resultado, quarta proposição, a empresa aceitou sem recorrer, seria a quinta. Então, nós temos 4 conectivos e nós temos 5 proposições. Então, é importante saber aqui essa historinha do que ele quer, né? Se é conectivo ou proposição, para não marcar errado. Então, gabarito da questão, letra B. Considere a afirmação a seguir e os 5 itens listados na sequência. Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então o valor lógico do ou da entre elas é verdade. Aí nós temos aqui a primeira, no caso de junção, conjunção, a segunda, terceira condicional, quarta bicondicional e a quinta disjunção exclusiva. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas que preencham corretamente a lacuna. Nesse caso, interessante é começarmos pela tabela verdade. Então, vou montar a tabela verdade. Considero aqui duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí, vou fazer aqui a disjunção. No caso, vai ser o ou. Então, a disjunção entre duas proposições só vai ser falsa se ambas forem falsas. O restante é verdade. E agora eu vou fazer a análise. Olha só. Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então o valor lógico, né, no caso da disjunção entre elas, falso, falso, vai ser falso. Ele está colocando aqui que vai ser verdade. Então, quando a gente analisa a disjunção, se ambas forem falsas, o resultado é falso. Então, isso aqui não está correto. Vou analisar agora a conjunção. Conjunção entre duas proposições, que é o E. Nós só temos a primeira linha verdadeira, que é quando as duas proposições são verdadeiras, o restante é falso. Então, quando ambas as proposições forem falsas, no caso da conjunção, o resultado é falso, certo? E ele está dizendo aqui, ó, que vai ser o quê? Que vai ser verdade. Então, isso aqui não está correto. Vou colocar aqui um xizinho. Falso e falso resulta em falso.
Vou fazer agora o condicional, que é o sim então. Então, olha só. O condicional só tem a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. E aí, analisando, né, quando as proposições forem falsas, o resultado vai ser verdadeiro. Então, significa que se eu fizer aqui o condicional, o resultado lógico é verdade. Então, esse aqui está ok, o item 3. Vamos fazer agora o bicondicional. Bicondicional, as proposições tendo o mesmo valor lógico, o resultado é verdade. Então, temos a primeira e a última linha verdadeira e as outras duas são falsas. Quando as proposições são falsas, no bicondicional, o resultado é verdade. Então, falso, se somente se falso, resulta em verdade. Isso aqui também está correto. E, por fim, nós temos aqui a disjunção exclusiva, onde a sua tabela verdade é o contrário do bicondicional. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, quando as proposições forem falsas, no caso da disjunção exclusiva, que é o ou, o resultado é falso, não é verdade. Então, isso aqui também não está correto. Então, está correto aí apenas 3 e 4. Né? Essas duas estão corretas. Então, gabarito da questão, letra C, 3 e 4 apenas. Bons estudos e até a próxima. Quanto a noções de lógica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, temos aqui duas afirmativas, ambas são proposições condicionais. Então, temos aqui o sim então, ele aparece aqui nessas proposições, e nós temos que julgar se essas proposições elas são verdadeiras ou falsas. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é construir a tabela verdade. Então, aqui no caso, consideramos duas proposições e vamos construir aqui a tabela verdade da proposição condicional. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso do condicional, nós só temos aqui a segunda linha que vai apresentar um valor lógico falso. O restante é verdade. Bom, aí dado que eu tenho aqui a tabela verdade, agora a gente vai fazer a aplicação. Como é feita a aplicação nesse tipo de questão da Banco IBFC? Você vai considerar aqui a primeira parte como verdadeira, tá? Ele diz aqui na primeira afirmação o seguinte: se o número é divisível por 3, então ele é primo. Aí, se um número é um número qualquer, é um x, tá? E aí, se a gente listar os números divisíveis por 3, nós vamos ter o 3, 6, 9, 12, 15, tá? Serão números divisíveis por 3. Ele induziu aqui a gente usar o primeiro, que é o 3. Tá? Se a gente usar o 3 aqui, ó, 3 é divisível por 3 e ele é primo. Beleza. Mas se eu usar qualquer outro, por exemplo, aqui o 12. Se a gente usar o 12, 12 é um número que é divisível por 3. E isso aqui é verdade. Mas olha só o que acontece com a segunda parte do condicional. 12 é um número primo? Não é, isso aqui é falso. E aí, verdadeiro. Se verdadeiro, então falso, resulta em falso. Então, a primeira afirmativa é uma afirmativa falsa. Agora eu vou para a segunda. Se um número é menor que 5, então ele é maior que 6. Novamente, ele usa aqui o se um número. Esse se um número é o x. Pode ser qualquer valor que seja menor que 5. Então, eu vou pegar aqui um número qualquer menor que 5. Números menores que 5. Vou trabalhar com inteiro. 4, 3, 2, 1. Qualquer número antes do 5 vai ser menor que 5. Então, eu vou pegar o 4 como referência. Tá? 4 é o número que é menor que 5. Isso aqui é verdade. Primeira parte do condicional. Agora, o 4, ele é maior que 6? Não vai ser. Isso aqui é falso. Qualquer valor que eu pegar que seja menor que 5, não será maior que 6. Então, vai ser verdadeiro porque é menor que 5 e vai ser falso porque o número não vai ser maior que 6. Resultando aqui numa proposição condicional com valor lógico falso. Então, olhando aqui nas alternativas, as duas afirmativas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa? Não. A afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 1 é falsa? Também não. Letra D, as duas afirmativas são falsas. Bons estudos e até a próxima. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade,
e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que, letra A, a conjunção entre P e Q tem o valor lógico verdade. Letra B, o bicondicional entre P e Q tem o valor lógico falso. Letra C, a disjunção entre P e Q tem o valor lógico falso. Ou letra D, a disjunção exclusiva entre P e Q tem o valor lógico falso. Bom, aqui nesse caso, o ideal é construir a tabela verdade uma por uma na sequência. Então, consideramos aqui as duas proposições, todas as possibilidades de valores lógicos, as combinações, e aí vamos construir a tabela verdade. Primeiro, da conjunção. Então, temos aqui o E, seu P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. No caso da conjunção, que é o E, só a primeira linha é verdadeira. Aí agora a gente vai fazer a análise. Como é que funciona a análise? Você tem aqui a proposição P que é verdade e a proposição Q que é falso. Então, basicamente, ele quer que a gente analise aqui a segunda linha. O que acontece no caso da conjunção? No caso da conjunção, o resultado é falso. Ele colocou que era verdade. Então, não é a letra A. Agora, a gente vai fazer aqui o bicondicional. Então, bicondicional, como é que funciona o se e somente se? Quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico, aqui fica verdadeiro. Então, você vai ter a primeira e a última linha verdadeira e as duas linhas centrais com resultado falso. Então, olha só, o bicondicional entre P e Q tem um valor lógico falso? Tem, está aqui ele. Então, achamos aqui a nossa alternativa correta. Eu vou fazer as outras duas. Nós temos aqui a disjunção, que é o ou, e temos a disjunção exclusiva, que é o ou. No caso do ou, as três primeiras linhas são verdadeiras e só a última é falsa. Só vai ser falso quando ambas forem falsas. Aí ele diz o seguinte, a disjunção entre P e Q tem um valor lógico falso. Está errado, né? Isso aqui seria verdade. E no caso da disjunção exclusiva, se a gente olhar aqui, né, no caso da disjunção exclusiva, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá? Ela vai ser o contrário aqui do bicondicional. Se a gente olhar aqui na disjunção exclusiva, verdadeiro. Então, a gente circula aqui na linha, faz a tabela verdade e observa. Né? Ele coloca aqui na disjunção exclusiva, entre as duas vai ser falso e não vai ser verdade. Então, o gabarito da questão, letra B. Analise a tabela abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F, na coluna P e Q. Então, ele quer saber aqui a coluna da nossa conjunção. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Bom, nós temos aqui uma questão bem tranquila. Tá? Nós temos que montar a tabela verdade do E, que é a conjunção, e ela funciona da seguinte maneira. Só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. No caso da primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. A partir da segunda linha, todo mundo vai ser falso. Tá, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso também, falso com falso resulta em falso. Fazendo aqui a nossa sequência, vai ser verdadeiro, falso, falso e falso. Agora a gente vai procurar nas alternativas. A alternativa correta, letra A, bons estudos e até a próxima. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são verdadeiros, então o conectivo cujo valor lógico entre essas duas proposições é falso é: letra A, bicondicional, letra B, conjunção, letra C, disjunção exclusiva ou letra D, condicional. Bom, nesse caso a gente vai fazer o seguinte, vai construir a tabela verdade e depois a gente faz a análise. Então, temos aqui duas proposições, certo? Colocamos aqui todas as possibilidades de valores lógicos, né? As combinações. E vamos construir a nossa tabela verdade na sequência. Na letra A, ele coloca aqui um bicondicional. Tá? É o se e somente se. Como é que funciona o bicondicional? Quando os valores lógicos forem iguais, o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro. Quando os valores lógicos forem distintos, o resultado vai ser falso. Aí ele diz para mim aqui o seguinte,
Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são verdadeiros, então a gente vai focar aqui na primeira linha. Então, o conectivo cujo valor lógico entre essas duas proposições é falso é. Bom, no caso aqui do bicondicional, o resultado é verdade. Aí eu vou para o próximo. O próximo é a conjunção. A conjunção é o e. Quando as proposições apresentam valor lógico verdadeiro, na conjunção o resultado é verdade. O restante vai ser falso. Então, não é o que eu quero também. Tá? Vou para o próximo conectivo. Próximo conectivo de junção exclusiva, que é o ou. Então, temos aqui nosso conectivo. Na disjunção exclusiva, a tabela verdade vai ser o contrário aqui do bicondicional. Então, nós vamos ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, que é justamente o que ele quer. Quando as proposições têm um valor lógico verdadeiro, lá na disjunção exclusiva, o resultado é falso. É o que nós queremos. Eu vou fazer aqui também o condicional. Então, vamos fazer o se então. O se então, ele só tem a segunda linha falsa. Tá? Verdadeiro com falso, resulta em falso. O restante, verdadeiro. Então, se a gente olhar aqui para as 4 proposições e olhar para a primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, a única que tem o resultado lógico falso vai ser aqui o conectivo da disjunção exclusiva. Portanto, gabarito, letra C. Se uma proposição lógica simples P tem valor lógico falso e uma proposição lógica simples Q tem valor lógico verdadeiro, então é incorreto afirmar que o valor lógico da conjunção entre as proposições é falso, o valor lógico da disjunção exclusiva entre as proposições é falso, o valor lógico do bicondicional entre as proposições é falso, ou o valor lógico da disjunção entre as proposições é verdade. Bom, aqui no caso, a gente começa a nossa resolução construindo a tabela verdade para os tipos de conectivos. Então, consideramos aqui 2 proposições, todas as possibilidades de valor lógico. Então, consideramos aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Vamos construir a tabela verdade da conjunção, da disjunção exclusiva, do bicondicional e da disjunção. Então, com um pouco de prática, você constrói qualquer uma em qualquer ordem. Eu aconselho que você construa na ordem que estão as alternativas. Então, vamos lá. Primeira alternativa, conjunção. Então, a tabela verdade da conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. Ele diz para mim o seguinte, tá? Que quando eu tenho aqui uma proposição simples P que tem um valor lógico falso e uma proposição simples Q com valor lógico verdadeiro, então a gente vai focar aqui, ó, nessa linha, terceira linha da tabela verdade. No caso da conjunção, o resultado lógico é falso. Então, isso aqui está correto. Como a questão pede a incorreta, não é o que você vai marcar. Ela quer que você marque o que está errado, né? A alternativa que está errada. Então, na letra B, disjunção exclusiva, que é o ou. No caso do ou, você não pode ter os dois com o mesmo valor lógico. Quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado lógico é falso. Então, você vai ter falso na primeira linha e na última, verdadeiro e verdadeiro. Aí ele diz para mim o seguinte, o valor lógico da disjunção exclusiva entre as proposições é falso. Vou olhar aqui, ó. O valor lógico entre as proposições é falso? Não, o valor lógico é verdadeiro. Como isso aqui está incorreto, isso aqui não está correto, tá? É o que você vai marcar no gabarito. Agora eu vou ler as outras duas. O valor lógico do bicondicional entre as proposições é falso. Bicondicional é o contrário da disjunção exclusiva. Então, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Note que o bicondicional entre essas proposições realmente é falso. Então, isso aqui está correto. E no caso da letra D, o valor lógico da disjunção, aí é uma disjunção apenas, entre as proposições é verdade. Disjunção
verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, olha só, isso aqui também está correto. Então, isso aqui está correto, isso aqui está correto, e isso aqui está correto. A única que está incorreta vai ser a letra B, que é o nosso gabarito. O total de conectivos lógicos na frase. Bom, como aqui a gente vai precisar dos conectivos, vamos fazer uma pequena revisão breve, e depois a gente aplica. Nós temos 5 conectivos e temos a negação, tá? Os conectivos são conjunção, que é o e, disjunção, que é o ou, disjunção exclusiva, ou, condicional, que é o se então, e temos aqui o bicondicional, que é o se somente se. Agora a gente vai fazer a leitura procurando esses conectivos. Um detalhe importante é que a banca IBFC, ela gosta de usar também o mas, certo? O mais indica uma conjunção. Vamos fazer agora a leitura da nossa frase. A lei foi aprovada se e somente se, já temos aqui o nosso primeiro conectivo, os deputados votaram ou os ministros promulgaram, mas, note que apareceu aqui o mais, mas a data foi postergada. Então, nós temos 3 conectivos. Tá? Importante também verificar quantas são as proposições. Nós temos uma proposição, 2, 3 e 4. Como é que eu sei que tem 4 proposições? A partir dos verbos, olha só. A lei foi aprovada, os deputados votaram, os ministros promulgaram, mas a data foi postergada. Então, observa sempre quantos verbos tem também, que é importante. Nesse caso, ele queria saber apenas o total de conectivos. A nossa resposta é 3. Nós temos aqui um bicondicional, temos aqui uma disjunção e temos uma conjunção. O mais representa o e, e isso aqui é cobrado pela banca IBFC. Então, gabarito, letra A. Sabendo que o valor lógico da proposição simples P, Carlos acompanhou o trabalho da equipe, é verdadeira, e que o valor lógico da proposição simples Q, o recenseador visitou todos os locais, é falso, então é correto afirmar que o valor lógico da proposição composta. Bom, quando aparecer esse tipo de pergunta na sua prova, o que você vai ter que fazer? Olha nas alternativas quais são os tipos de conectivos e vai construir na tabela verdade. Então, vamos fazer aqui. Na letra A, nós temos a disjunção. Então, consideramos aqui 2 proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Aí eu vou construir aqui essa tabela verdade, que é a disjunção. A disjunção é o ou. O ou só será falso se ambas forem falsas. Então, o restante dos casos é verdadeiro. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui, ó, proposição simples. Qual é o valor lógico que ela tem? Verdadeira. Proposição simples Q, né? No caso, a P é verdadeira e a Q é uma proposição falsa. Então, eu tenho aqui, ó, essa linha que a gente vai analisar. Quando a gente analisa a disjunção, o resultado é verdadeiro. Aqui ele está colocando que é falso e eu quero o que é correto afirmar. Então, não é essa daqui. Beleza, não foi a letra A, vou para a letra B. Vou construir aqui a tabela verdade da conjunção, que é o E. Tá? A conjunção só tem a primeira linha verdadeira, o restante vai ser falso. E vou observar o que ele está dizendo. A conjunção, tá, entre P e Q resulta em falso. Olha só, exatamente isso. Encontramos aqui a nossa alternativa correta. E para fins de treino, é importante fazer as demais. Tá? A gente achou aqui a alternativa correta, só que eu vou fazer aqui o condicional, o bicondicional e a disjunção exclusiva. Então, vamos lá. Condicional entre as proposições, que é o se então. Então, vamos lá. Vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. O condicional só tem essa linha aqui, ó, a segunda linha, sendo falso. O restante é verdade. E olha só o que ele disse aqui. Disse que era verdade. Não é isso. Bicondicional. O bicondicional é o se, somente se. Então, temos aqui verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. No bicondicional, quando as proposições são iguais, na tabela verdade, o resultado é verdadeiro. Então, essas duas linhas aqui, a primeira e a última,
verdadeiro. As demais serão falsas. Beleza. Aí agora vamos olhar aqui. Ele disse que o bicondicional seria uma verdade e o bicondicional é falso. Então não está certo. E a disjunção exclusiva, que é o ou, tá? Vou colocar aqui, ó, ou. Aqui eu vou colocar em si. Se e somente se. Beleza. O ou aqui, no caso, é o contrário do bicondicional. Então é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E olha só, disjunção exclusiva, ele colocou que ia ser falso. O resultado lógico é verdadeiro. Então, quando cai esse tipo de questão, ele quer que analise basicamente uma linha na tabela verdade para os conectivos, de acordo com as informações do enunciado. É comum esse tipo de questão. E um detalhe também interessante, às vezes ele pede o que é correto e às vezes pede o incorreto. Então, fica atento a esse detalhe. No caso, o gabarito aqui vai ser letra B. A conjunção entre essas duas proposições, no caso, verdadeiro e falso, resultou em falso. Tá? Podemos marcar, seguir para a próxima questão. Sabendo que o valor lógico da proposição simples P, Paulo colaborou na organização do posto de coleta, é verdadeira, e que o valor lógico da proposição simples Q, o agente censitário recepcionou os colaboradores do IBGE, é falso, então é correto afirmar que o valor lógico da proposição composta. Bom, aqui no caso, a gente começa marcando os conectivos das alternativas. Nós temos aqui a disjunção, conjunção, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. E vamos para a parte de montagem da tabela verdade. Então, consideramos aqui duas proposições, todas as possibilidades de valores lógicos, né, as combinações. E agora sim, a gente vai analisar primeiro aqui a disjunção. A disjunção corresponde ao ou. Ele vai ser falso quando ambas as proposições forem falsas e o restante das situações, né, vai ser tudo verdadeiro. Bom, agora a gente vai analisar o que nós temos. Nós temos uma proposição simples P, que é verdadeira, e nós temos uma proposição simples Q, que vai ser falsa. Então, nós queremos aqui a segunda linha da tabela verdade. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, nós queremos aqui a análise da segunda linha para esses conectivos, todos eles, e verificar aqui o valor lógico. Então, no caso do ou, né, a disjunção, o resultado é verdadeiro. Ele está colocando aqui que o resultado é falso, não é a letra A. Vou para a conjunção. Então, na conjunção, que é o E, a gente vai ter o seguinte, ó, verdadeiro apenas na primeira linha, o restante dos casos vai ser falso. Então, no caso da conjunção, o resultado é falso. A questão coloca que é verdade. Então, isso aqui não está correto. Condicional. Condicional é o sim, então. Então, colocamos aqui o nome do conectivo e vamos construir a tabela verdade. Começamos pela segunda linha, que é falsa, e o restante, todo mundo é verdadeiro. Resultado lógico aqui, ó, verdadeiro com falso vai ser falso, que é justamente o que ele disse para nós. O condicional entre P e Q resulta em falso. Isso aqui está correto. Isso aqui vai ser o nosso gabarito. E para treino, né, para fins de treino, vamos fazer o bicondicional e a disjunção exclusiva. Então, bicondicional, disjunção exclusiva. Tá? O bicondicional é o se, somente se e somente se. E aqui nós temos o ou. Bom, o bicondicional, quando os valores lógicos são iguais, o resultado é verdadeiro. Então, temos a primeira linha e a quarta, verdadeira, e as duas centrais são falsas. No caso do ou é o contrário. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aí eu vou olhar aqui, ó. Bicondicional, ele colocou que ia ser verdade. O resultado aqui é falso. E no caso da disjunção exclusiva, ele colocou que ia ser falso. Na segunda linha, verdadeiro. Então, gabarito, letra C, bons estudos e até a próxima.